Bom, pessoal, vamos resolver agora o último exercício dessa lista 2 sobre lei de Gauss. E esse é um exercício em que a gente vai precisar do campo elétrico de um fio infinito, tá? Então, vamos fazer o seguinte: antes de eu pensar em resolver o problema, eu vou deduzir com vocês como que a gente acha o campo elétrico do fio infinito. Existem duas formas de fazer isso, né? A gente pode fazer pelo método que a gente estava discutindo na lista 1, que é pegar um elementinho de carga dq no fio, achar o campo dele, usar o princípio de superposição, escrever uma integral, fazer uma integral, vai ser uma integral feia, né? Aquelas integrais chatas de fazer. E aí pronto, aí a gente calcula o comprimento, o campo produzido por um fio de determinado comprimento, né? E aí a gente faz esse comprimento tender ao infinito e aí a gente encontra o campo do fio infinito. Inclusive, essa conta foi feita em um dos vídeos da primeira lista. Tá? Só que agora eu vou querer fazer essa dedução usando a lei de Gauss. Isso foi feito em aula provavelmente, mas é sempre importante relembrar essas coisas. Tá? Então, antes da gente tentar resolver o exercício, eu vou deduzir aquela formulinha para a gente. Tá? Então, vamos lá. Vamos considerar que eu tenho aqui um fio. Deixa eu deixar a caneta um pouco mais grossa para representar o fio. A gente tem um fio aqui. E esse fio é muito longo. Ele é tão longo que para os nossos propósitos ele vai ser infinito. Tudo bem? E aí, eu quero saber qual é o campo elétrico produzido por esse fio. Bom, é natural a gente pensar que se esse fio é infinito, a gente sabe que no meio do fio, o campo ele vai ter que apontar nessa direção. Acontece que como o fio é infinito, qualquer ponto dele é o meio do fio. Então o campo vai sempre apontar nessa direção. Se eu pegar aqui, ele vai apontar para lá. Se eu pegar aqui, ele vai apontar para lá e assim por diante. Tá? Isso supondo que o fio está carregado positivamente. Se o fio estiver descarregado, nem vai ter campo. Se o fio estiver carregado positivamente, esse campo vai apontar para fora, radialmente para fora. E se ele estiver carregado negativamente, radialmente para dentro. Tá? Então, a grande questão aqui é o campo elétrico vai sempre ser radial porque o fio é infinito. E como o fio é infinito, qualquer ponto que eu escolha, a gente vai estar olhando no fundo para o ponto médio desse fio. Né? O fio infinito, qualquer ponto é a metade dele, praticamente, se a gente for pensar. Né? Então, o campo vai sempre apontar radialmente. Por exemplo, se fosse um fio que não fosse finito, imagina que fosse um fio de comprimento fixo aqui. Ó. Ele começasse aqui, ele começasse aqui e terminasse aqui. Tá? Esse fosse o fio só. Aqui no meio, num ponto aqui no meio do fio, o campo ia apontar para cá. Ia apontar aqui nessa direção. Agora, se eu pegasse um ponto aqui, ó, pode ser que ele apontasse para lá, ou para cá, não sei, aqui também, né? Ele ia apontar para lá ou para lá, e depende, eu acho que ele tenderia a apontar para cá, mas eu não tenho certeza, eu teria que pensar um pouco mais. Mas o que importa é que ele não apontaria nessa direção aqui, ó. Ele só apontaria nessa direção aqui no ponto médio. Agora, se eu considerar o fio infinito, esse problema acaba e aí o campo vai apontar sempre nessa direção. Beleza? Bom, e aí como que a gente faz isso? Vamos supor que esse fio está carregado com uma densidade de carga que eu vou chamar de lambda. Então o fio está carregado com uma densidade uniforme de carga linear que eu vou chamar de lambda. Tá? Aí, para a gente resolver esse problema, para a gente achar esse campo, a gente vai usar a lei de Gauss. Então, eu vou considerar aqui uma superfície gaussiana cilíndrica. Vamos ver se eu consigo desenhar isso bem aqui. Uma superfície gaussiana cilíndrica que tem um raio R e tem uma altura H. Beleza? E aí eu posso usar a lei de Gauss para essa superfície gaussiana. Como que vai ficar a lei de Gauss para essa superfície gaussiana? A gente sabe que a lei de Gauss, a integral sobre uma superfície fechada do fluxo do campo elétrico é igual à carga acumulada dentro da superfície dividido por ε0. Bom, essa integral vai ser tranquila de fazer, porque como a gente discutiu, em todos os pontos aqui da superfície, o campo elétrico vai apontar sempre radialmente para fora. Né? Se eu pego um ponto aqui do outro lado, o campo elétrico vai apontar sempre radialmente para fora. Isso se a carga lá dentro for positiva. Né? E aí, esse produto escalar EDA
vai ficar simplesmente EdA, sem os vetores. Vai ficar o campo elétrico E vezes dA. Tudo bem? Isso é igual a carga lá dentro sobre ε0. Bom, aí o próximo argumento é o seguinte. Pela simetria do problema, o campo não deve ter uma direção preferencial. Isso significa que esse campo deve depender apenas da distância até o fio. Como todos os pontos na superfície do cilindro estão à mesma distância do fio, esse campo ele é constante nessa integral. Então ele pode sair da integral. Aí fica simplesmente E vezes a integral da área de dA. Isso é igual a carga interna sobre ε0. Acontece que a integral da área vai ser simplesmente a área dessa superfície cilíndrica. E a área dessa superfície cilíndrica é 2πr vezes h. É a área lateral de um cilindro, de raio r e altura h. Tudo bem? Aí, a carga interna vai ser a carga dentro dessa superfície. A carga dentro dessa superfície vai ser a densidade linear de carga lambda vezes o comprimento do fio que está dentro dessa superfície, que é h, né, sobre ε0. Aqui. Aí eu vou poder cortar os h's e eu vou achar uma expressão para o campo. Eu vou achar que esse campo ele vai ser lambda sobre 2π ε0r. Beleza? E esse é o campo do fio infinito. É o campo do fio infinito produzido pelo fio infinito carregado. Tá? Foi esse resultado que a gente obteve na lista 1, quando a gente tomou o limite do fio finito, quando o comprimento ia para infinito. A gente obteve esse mesmo resultado. E a gente percebe aqui que pela lei de Gauss, essa conta sai, esse resultado sai bem tranquilo. Um comentário importante para fazer aqui também é o seguinte. Eu não consigo usar a lei de Gauss para achar o campo do fio finito. Só para o fio infinito eu consigo usar ela. Por quê? Para o fio finito, vai acontecer aquele problema que a gente discutiu do campo ter direções diferentes dependendo do ponto que eu pego. E aí eu não vou conseguir escrever esse produto aqui bonitinho, tirar o I da integral desse jeito, e aí é impossível obter o campo via lei de Gauss. Lembre que eu só consigo obter o campo elétrico via lei de Gauss quando o sistema ele tem uma simetria, um grau de simetria muito grande. Né? Então a gente consegue fazer isso, por exemplo, para problemas de simetria esférica e também para problemas de simetria cilíndrica, que é esse caso aqui. Mas para outras simetrias a gente não consegue usar a lei de Gauss para calcular o campo. Não, e para outras situações que também não tem essa simetria, como por exemplo o fio finito e outras situações, a gente não consegue usar a lei de Gauss para calcular o campo. Tá? A lei de Gauss ela continua sendo válida, tá, gente? A lei de Gauss ela vale sempre. A diferença é que quando existir uma simetria grande no sistema, eu consigo tirar o E da integral desse jeito e aí eu consigo achar o campo elétrico daquele problema. Tá? Em situações em que o campo elétrico em que o sistema não tem essa simetria, eu não consigo tirar o E dessa integral aqui. Porém, se eu pegar o E em todo o espaço e fizer essa conta, vai dar igual a carga sobre ε0. A lei de Gauss vai estar valendo. A diferença é que eu não vou conseguir usar ela para achar o campo. Tudo bem? Ok. Bom, então eu vou deixar esse resultado guardado. Né? Deixa eu apagar toda a minha resolução aqui. Esse resultado eu vou deixar guardado e agora eu vou adaptar para esse problema aqui. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Né? E vamos lá. O que a gente vai fazer? A ideia é assim. Ó. A gente tem esse fio infinito aqui. E aí, para uma distância que eu vou colocar aqui, ó, uma distância y desse fio infinito, o campo elétrico vai apontar para cima, né, para fora do fio nesse caso, e o valor desse campo elétrico vai depender dessa distância y, e vai ser lambda sobre 2πε0 y. Beleza? Ele vai ser lambda sobre 2πε0 y. Tá? Lambda, o y aqui faz o papel do r na conta, né? Na conta que eu fiz agora há pouco, o y faz o papel do r, que é a distância até o fio. Tudo bem? Então, o que vai acontecer, gente? Ó,
Eu vou desenhar... Primeiro deixa eu ler o enunciado, né? Estou esquecendo de ler o enunciado. Um fio infinito com densidade uniforme de carga λ1 está posicionado perpendicularmente a outro fio, com densidade também uniforme de carga λ2, como se vê na figura. Calcule a força de repulsão entre os dois fios. Bom, então, basicamente o que a gente quer fazer é calcular a força que o fio 1 aplica sobre o fio 2. Como as duas cargas são positivas, vai ser uma força de repulsão. Então, qual que vai ser o segredo? Gente, deixa primeiro eu desenhar aqui o fio 2, tá? Vamos desenhar aqui o fio 2. Então, esse aqui é o fio 2. Nossa, ficou bem feio essa outra perna aqui. Pá, pá, pá e pá. Esse é o fio 2, tá? E aí aqui eu vou desenhar em pontilhado onde está o fio 1. Né? Essa distância aqui é A. E esta distância aqui é B. Isso significa que o tamanho desse fio 2 é B menos A. Beleza? O que vai acontecer? Em cada ponto aqui do espaço, eu vou ter um campo elétrico. Então, aqui eu vou ter um campo elétrico, aqui eu vou ter outro campo elétrico, aqui eu vou ter outro campo elétrico, aqui eu vou ter outro campo elétrico, aqui eu vou ter outro, 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 e assim por diante. Então, cada um desses pontos vai ter um campo elétrico diferente, porque esse campo elétrico vai depender da distância que eu estou do fio 1, porque esse é o campo produzido pelo fio 1. Então, qual que vai ser o segredo? Gente, a gente sabe que se a gente tiver uma carga pontual que, na presença de um campo elétrico E, a força resultante que aparece sobre essa carga é simplesmente essa carga vezes E. Essa carga de prova vezes o campo do lugar na posição em que a carga é colocada. Tá? E a gente vai usar essa mesma ideia. O problema é que agora o corpo que vai estar sentindo esse campo para aparecer essa força não é uma carga pontual. É um fio, é uma distribuição, tem uma distribuição de carga aí que não é uma carga pontual. Então, como que a gente resolve esse tipo de problema? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai considerar uma porçãozinha do fio pequenininha aqui. Essa porçãozinha do fio está localizada na posição Y. Ela está a uma distância Y do fio condutor, do fio 1. Tá? E essa carga dQ ela vai ser simplesmente λ2, que é a densidade de carga desse fio, vezes um dy, que é um comprimentinho infinitesimal aqui. Isso aqui tem um comprimentinho infinitesimal que eu vou chamar de dy. Beleza? E se eu quiser calcular a força dF, né, eu vou colocar aqui um sistema de coordenadas também, que eu acho que vai ajudar a nossa vida. O x e o y. Tá? Se eu quiser calcular a força dF, que esse elementinho de carga dQ sofre, eu vou ter que simplesmente pegar esse dQ e multiplicar pelo campo elétrico nessa posição Y. É um campo elétrico que depende de Y. Beleza? Bom, só que esse campo elétrico que depende de Y é esse campo elétrico aqui, né? Que eu vou escrever vetorialmente. Ele está na direção Y chapéu. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. No lugar do dQ, vamos colocar λ2 dy. No lugar do E, vai ficar λ1 sobre 2π ε0 y chapéu. Então, essa força dF que eu calculei é a força infinitesimal que uma porçãozinha de carga a uma distância y do fio 1 com um comprimento infinitesimal dy sofre. Eu poderia, ao invés de ter usado dF, ter usado ΔF, ΔY, e depois tomar o limite e isso virar dy e dF. Tá? Aí, para eu calcular a força total que o fio sofre, eu tenho que somar sobre todos esses elementozinhos de carga aqui. Então, eu vou ter um elementozinho de carga aqui que está sofrendo um campo mais intenso
porque ele está mais próximo do fio. Aí esse próximo elementozinho aqui vai estar sofrendo um campo um pouquinho mais fraco porque ele está mais longe. E aí assim por diante eu vou somando sobre cada um desses elementozinhos aqui até a última porçãozinha do fio que vai estar mais longe do outro fio. E aí vai ter um campo menor e aí a força vai ser menor. E aí, se eu fizer esses comprimentos, esses elementozinhos cada vez menores, essas somas viram integrais. E aí eu posso escrever, que é o que eu vou fazer agora, que a força total vai ser. Tudo que for constante eu vou tirar para fora da integral. Inclusive, essa parte aqui é uma parte que eu esqueci de comentar isso na lista 1. Existem problemas em que a densidade de carga não é uniforme. Né? Nesses problemas, eu não posso puxar ela para fora da integral. Isso aconteceu aí na provinha 1 que vocês tiveram que entregar. Né? No exercício da provinha 1, a densidade lambda do fio, no caso, dependia do ângulo, de um certo ângulo lá. Né? E aí eu não podia tirar ela da integral. Não poderia considerar como eu estou fazendo aqui. Né? E eu posso tirar ele da integral nesse problema porque o lambda é uma constante, a densidade é constante, ela é uniforme. Tá? A distribuição de carga é uniforme, então eu posso tirar o lambda da integral. Então vai ficar lambda 1, lambda 2, o 2πε0 também pode sair da integral. Tá? O y chapéu, obviamente, pode sair da integral. Né? O versor é constante. E aí vai ficar uma integral de dy sobre y. E o y varia de A até B. Essa integral aqui é trivial, né, gente? Vai ficar ln de y, vai ficar ln de B menos ln de A, que é ln de B sobre A. Com isso, eu vou apagar essa parte aqui. Com isso, a gente vai encontrar o seguinte. Vindo para cá, essa força vai ser lambda 1, lambda 2, sobre 2π ε0, ln de B sobre A, y chapéu. E essa é a resposta. Essa é a força repulsiva. A gente vê que essa força vai ser repulsiva, ela vai apontar para cá. Né? Para cima aqui. Né? Ela é dada por essa expressão aí. Tá? Reparem que ela tem uma estrutura que pode ser usada, lembra um pouco aí a terceira lei de Newton, né? Porque ela depende do lambda dos dois fios, né? Porque é uma força que o fio 1 está aplicando no fio 2. Aí também existe uma força que o fio 2 aplica no fio 1, que é exatamente igual a essa e aponta para baixo. A diferença é que calcular a força que o fio 2 aplica no fio 1 dá muito mais trabalho, né? Mas dá para a gente demonstrar via os princípios da eletrodinâmica que sim, tem uma ação, tem essa força que o 2 aplica em 1 e ela é igual à força que o 1 aplica em 2. Beleza? Ok, então esse foi o último problema da lista. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me procurar, vocês têm o meu contato. E aí eu vejo vocês na próxima lista de exercícios, que vai ser a lista 3. Beleza? Então foi isso.